Temos que todos colheram, certo ou bom, por morarem em Israel, todos foram levados em cativeiro. E nós vemos que só foi deixado para trás idosos e doentes. Os jovens foi levado. Nós estamos em um culto de jovens, prestem atenção. E nesta ocasião foi levado 3 jovens. Estes jovens eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós vemos que eles foram para um lugar. Talvez vocês não conheçam pelo nome Babilônia. A Babilônia hoje é o Iraque. E esta cidade, este país, este império é conhecido e muito antigo. Ela já existe desde os anos 2334 a.C. Ou seja, não é uma nação como o Brasil, que tem só apenas mais de 500 anos, mas é uma nação milenar, era uma nação já instruída, era uma nação já estabelecida. Então, quem Deus levantou para punir Israel pelos pecados não era qualquer, era uma nação enorme. Nós vemos, meus irmãos, que aquela nação era tão estabelecida que ela tinha uma cultura rica, jovens. Ela tinha uma cultura que tinha muitos atrativos para os jovens. E nós vemos que eles tinham tábuas de argila, que naquela época o papiro era muito difícil, então eles tinham cultura escrita já. Para que vocês não saibam, a cultura escrita era muito rara naquela época, a letra não existia, as pessoas não sabiam escrever e poucos países tinham linguagem escrita, mas a Babilônia tinha. O Império Babilônico, ele no século 18 a.C., teve o seu fim no século 16 antes de Cristo, quando o rei Ciro II do Império Persa atacou a Babilônia. O seu fundador mais conhecido foi o rei Hammurabi. Quem estuda um pouco de direito, fez faculdade de direito, sabe que o rei Hammurabi é conhecido até pelos advogados menores escalões que estudaram. O rei Hammurabi foi conhecido por fazer os códigos de Hammurabi. Sabe o que é os códigos de Hammurabi? Eram as leis mais rígidas da época. Leis essa que era dente por dente, olho por olho. Se você roubasse, sua mão era cortada. Então o rigor da lei da Babilônia era de extrema calamidade, de extremo rigor. Este era o lugar a qual os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo. A religião que aqueles homens tinham era uma religião politeísta. Diga assim, o que é politeísta? É uma religião, é uma nação que adora vários deuses. Então nós sabemos que eles estavam indo, pastor Leandro, para um lugar de idolatria. Eles estavam indo para um lugar afastado dos princípios da palavra do Senhor. Eles estavam indo para um lugar que era diferente da sua cultura. Nós sabemos que aquele lugar, a idolatria caminhava solto e era normal. Vários deuses esses que eram adorados como animais e até demônios. Eles adoravam até demônios. E nós sabemos que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego tem um objeto central. Qual é o objeto central? É a fornalha ardente de fogo. E antes de entrar na mensagem, estamos apenas na introdução, que eu gostaria de explicar bem detalhadamente para vocês entenderem. A fornalha não era uma fornalha de carvão como nós conhecemos. Não é uma fornalha como minha avó fazia comida, aquela fornalha só para fazer comida. Não, era uma fornalha que acendia e seus graus Celsius chegavam até 1538 graus Celsius. Você sabe o que é isso? Era usado para fundir ferro, para fazer espada. Então nós vemos aqui que o que aqueles jovens iriam enfrentar não era algo comum, não era algo qualquer, era algo que necessitava do sobrenatural de Deus. Um desafio enorme, um desafio que aparentemente, jovens, era impossível vencer. Mas eu quero te dizer nesta noite que não há impossível para Deus. Aquela fornalha para aqueles homens era algo inevitável, que nenhum homem poderia sair vivo. Mas eu quero te dizer que nós não somos homens comuns, porque na nossa vida habita o Deus Todo-Poderoso. E aquela fornalha
ela além de fazer espadas, também tinha como objetivo ser usada como objeto de punição para pessoas que desobedeciam à lei do rei Nabucodonosor. E nós vemos na nossa leitura que os jovens já iriam enfrentar Nabucodonosor de frente e iriam enfrentar esta punição. Meus irmãos, nós vemos que neste capítulo de Daniel, o rei Nabucodonosor cheio de si. Quantos homens são cheios de si e querem ser idolatrados? Não é só Nabucodonosor não. Dentro da igreja tem homens que querem ser idolatrados. Mas Nabucodonosor era um rei ímpio e ele queria ser adorado porque ele se via como um Deus. Ele não mais se via como um homem, porque você quer conhecer o homem, dá poder a ele. Você quer conhecer o homem, dá economia, dá dinheiro a ele. Quantas pessoas já se desviaram da casa do Senhor? Quantas pessoas já se desviaram da palavra do Senhor? Porque foi recebido poder. E Deus dá poder para revelar a face desses falsos. Deus dá poder sim para sair do meio de nós o gelo. Deus dá sim poder para ser revelado a face do lobo, porque só irá morar no céu as ovelhas de Cristo. E o rei Nabucodonosor faz um decreto. Que decreto é esse? Um decreto que todos os povos que estavam em Babilônia tinham que se dobrar de joelho perante a sua estátua. Ou seja, não era só uma reverência qualquer, era uma idolatria. Quantas igrejas tem aí que dizem: não, nós não adoramos imagem, nós só reverenciamos, adora sim, porque se o homem se prostra diante de uma imagem, a adoração que é só de Deus, ela está idolatrando, está tirando algo que é somente do Deus Todo-Poderoso. Esta igreja que não se prostra a homem, esta igreja que não se prostra a imagem, nós se prostramos somente ao Rei dos Reis. Você está aqui não para adorar quem está pregando, não para adorar quem está aqui no púlpito. Você saiu da sua casa para adorar aquele que é digno de receber a honra e a glória. Quem é verdadeiro adorador sabe disso. E aqueles 3 jovens sabiam. E nós vemos que no versículo 3 deste mesmo capítulo estava reunido, não eram pessoas comuns, não eram só os pobres, estavam os maiores políticos daquele lugar, estavam os generais de guerra, estavam os homens mais ricos, e todos eles se prostraram diante da imagem. Cuidado, jovem, com quem você está colocando como influência na vida. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com quem você está colocando como influência na vida. Talvez você pense: ele tem tanto dinheiro, eu vou fazer a mesma coisa. Ele tem tanto poder econômico, ele é tão grande, ele é tão famoso, vou fazer a mesma coisa. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Mas eu quero te dizer que quem tem a presença de Deus, que não abandona Deus, brilha. Mas não é falso, brilha, porque a presença de Deus habita em sua vida. Nós podemos não ser ricos, nós podemos não ter a melhor casa da cidade, nós não podemos ter o maior poder aquisitivo, nós podemos não ser famosos, nós podemos ser até esquecidos por familiares, mas deixa eu te falar uma coisa: em sua vida habita a maior riqueza, que é a presença de Deus. Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem. E aqueles jovens sabiam disso. Quantas pessoas na nossa época atual têm se influenciado, têm se dobrado, têm se vendido, porque têm seguido maus exemplos. Talvez aquele jovem, se não tivesse alicerçado na palavra, eles talvez olhariam: eu vou me curvar também. O maior político da Babilônia se dobrou, o maior general de guerra se dobrou, o homem mais rico se dobrou, por que eu não vou se dobrar? Mas eu quero te dizer uma coisa: você não se inspira em homens, você não se inspira em mulher nenhuma, você se espelha em Jesus, você se espelha na palavra, porque o homem pode cair, o homem pode falhar, mas a sua palavra de Deus permanece para sempre. Esta igreja não está alicerçada em homens. É engano de uma falsa igreja que diz que a pedra fundamental da igreja é Pedro. Eu quero te dizer nesta noite: não, Pedro negou Jesus, mas Jesus nunca negou a sua igreja. Ele é o nosso fundamento. Quantas pessoas
são influenciadas a sair da presença de Deus por escândalos? Quantas pessoas são influenciadas a sair porque alguém falou mal da vida dele? Como o pastor Leandro falou aqui, quem te justifica é Deus. Isso não é desculpa para sair da presença de Deus. Você não é pessoa para ser influenciado por outras, porque você é sal da terra. Luz do mundo, sal da terra, não é influenciado. Sal da terra, influencia e dá sabor. E aqueles 3 jovens não eram jovens influenciáveis. Todos se dobraram, do pequeno ao maior, do maior ignorante ao mais sábio, do mais rico ao mais pobre. Todos se dobraram, menos aqueles 3 jovens. E eu quero te dizer uma palavra difícil: não se dobrar quando todos se dobram traz consequências. Porque tem muitas pessoas que estão em casa agora, desfrutando do prazer, do lazer, do conforto. E eles estão se dobrando à televisão, às novelas, a tantas coisas pecaminosas, estão se dobrando aos vícios alcoólatras, às drogas. Mas você não se dobra, sabe por quê? Você só se dobra na presença de Deus. Algum dia você caiu no chão alcoolizado, se dobrou para as dificuldades da vida, mas hoje você não se dobra mais para essa vida. Você já se dobrou, mas Jesus te levantou, e hoje nós só se dobramos se for para ficar de joelho diante de Deus. Nós podemos até chorar, mas nós só choramos na presença de Deus. Nós podemos até estar com dificuldade, mas eu prefiro estar com dificuldade dentro da casa de Deus. Eu posso até estar cabisbaixo, mas eu estou cabisbaixo no meio dizendo: Deus, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. O verdadeiro cristão, o diabo leva inimigos para atacar. Como eu disse, se você for fiel a Deus, jovem, se você for fiel a Deus, irmãos, isso vai trazer inimigos para você. Porque Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele mesmo disse que estaria nos lançando no meio de lobos. Servir a Cristo não é só alegria. Talvez você pensou que o pregador Railan, o presbítero Railan, iria vir aqui para pregar para você, que iria te dar uma chave de casa, uma chave do carro, e iria pregar sua bênção. Mas eu quero te dizer que nem sempre é assim. Ele tem para dar, mas ele não prometeu isso apenas. Ser fiel a Deus traz dor, traz espinhos, mas a diferença é que ele vai estar passando o processo com a gente. E Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se dobrar, se levantou alguns homens com raiva, porque sabia que aqueles meninos, aqueles jovens eram fiel a Deus verdadeiro. E eles foram lá para o rei contar: ó rei, 3 jovens não se dobraram diante da sua estátua. Você vai fazer o quê? Não estou pensando que você não vai fazer nada não, né? Nós se dobramos e eles não se dobraram. É necessário uma punição de rigor. Quantas vezes se levantam pessoas diante de você porque vocês são fiéis? Quantas vezes acusações vocês passam, são caluniados, são criticados, dizendo: você está indo para aquela igreja e está perdendo tempo. Você poderia estar vivendo a vida, jovem. Você poderia estar fazendo tudo o que eu estou fazendo aqui. O diabo usa pessoas para tentar te enganar. E esses são os seus inimigos. Vocês devem amar a eles, mas devem sempre saber que o Espírito Santo que habita em vocês é diferente. E aqueles 3 jovens, mesmo assim, não se dobraram diante da imagem escultura. E o rei mandou chamar eles, porque começa a se apresentar desafio grande para aqueles que estão debaixo da presença de Deus. Todos nós somos testados. Pastor Leandro já foi testado, eu fui testado e continuo sendo testado. O pastor Gilmar continua sendo testado e é testado. Todos nós somos testados todos os dias. E chegou a vez daqueles meninos mostrarem que eles eram fiéis a Deus. E meus irmãos, na presença daquele rei, se fosse uma pessoa sem estrutura, se fosse uma pessoa que não conhecia
conheciam o Deus a qual serviam, eles iriam se dobrar. Eles estavam diante do maior rei da terra, o homem mais poderoso da terra, aquele que se achava Deus. Mas aquele jovem sabia quem era o Deus verdadeiro. E o rei fala assim, versículo 15 e 16, resumindo: vocês vão se dobrar diante da imagem? Se vocês não se dobrarem diante da minha imagem, vocês morrerão. Se vocês não se dobrarem diante da minha imagem, eu lançarei vocês na fornalha ardente de fogo. E é nessa hora que se mostra o verdadeiro cristão. É quando você é confrontado. Olha, a fornalha aqui desses jovens era literal, mas eu não sei qual a fornalha da vida tem te testado. Será que é o pecado? Será que são as propostas? Será que são as bandejas? Você vai se vender? Você vai desistir? É nessas horas que se revela a essência do verdadeiro cristão. Não é na hora da bonança, não é na hora do culto, quando todos estão te vendo com roupa de crente, mas é quando você estiver sozinho no seu quarto, mas é quando você estiver no meio dos seus amigos lá fora e não tiver ninguém da igreja te vendo, quando seu pastor não está te vendo. É aí que se revela a imagem do verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão não é só crente aqui dentro, é crente dentro de casa. Ele é um bom marido, ele é uma boa mulher, ele é um bom filho. O verdadeiro cristão no trabalho é a diferença. As pessoas olham e falam: aqui é um cristão, olha, aqui eu sinto a presença, aqui se for para ser crente eu quero ser igual a esse. É na sua escola, é na faculdade, é nos momentos que ninguém está te vendo que é revelada a essência do verdadeiro cristão. Está passando pela fornalha? Ou você está negando Jesus? Ou você está se dobrando diante de Nabucodonosor? Mas o rei falou bem assim: vocês não vão se dobrar diante da minha imagem. E eles falaram: não, nós não vamos. E o rei fala: que 3 jovens doidos é esse? Todos se dobraram e 3 jovens não se dobraram. E o rei falou: não existe Deus nenhum para livrar vocês desta fornalha. Mas o engraçado é que no texto, quando coloca Deus, ele coloca com D minúsculo. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor não conhecia o Deus daqueles jovens. Nabucodonosor falou que não existia Deus nenhum para livrar, porque ele só conhecia o Deus falso. Deixa eu te falar uma coisa que pega essa: o mundo não conhece o seu Deus. Eles falaram que você morreu, eles falaram que seu sonho acabou, eles falaram que sua esperança acabou. Sabe por quê? Porque eles não conhecem o Deus a qual você serve. Eles não conhecem o Deus que abriu o mar vermelho. Eles não conhecem o Deus que tirou Israel do Egito. Eles não conhecem o Deus que tirou Jó do pó da terra, que tirou Jó do caos da mortandade e deu de dobro tudo para eles. Eles não conhecem o Deus que tirou o menino do campo, um jovem que era apenas pastor de ovelhas e colocou para se tornar rei de Israel. Eles não conhecem o Deus poderoso que você tem, mas você conhece, você conhece, você conhece. Se você conhece, você não se curva. Se você conhece, você não se vende. Se você conhece, você não teme as dificuldades. Quem conhece o seu Deus está verdadeiramente alicerçado. Quantas vezes nós já vemos pessoas que estão bem financeiramente, estão bem emocionalmente, mas quando sai alguma coisa dos trilhos, ele abandona Deus. Sabe por quê? Não conhece o Deus a qual ele serve. Esses 3 jovens poderiam fazer o quê? Deus me abandonou, eu vou largar ele. Se ele me fez se ele me trouxe para a Babilônia, eu não quero mais saber dele. Vou começar a comer dos manjares, vou me dobrar diante de mais escultura, vou adulterar, vou largar Deus porque ele me abandonou. Mas aqueles 3 jovens conheciam o Deus que eles serviam. Deus não abandona você. Deus não abandona você. Em Romanos está escrito: quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade. Mas eu quero te dizer: nada nos separará do amor de Deus. Está doente, Ele está com você. Está triste, Ele está com você. Está passando dificuldade, Ele está com você. Está desempregado, Ele está com você. Não tem tudo o que você quer, Ele está com você. Quando você estiver bem, Ele estará com você, porque Ele não te abandona.
jovem, talvez você se sentiu solitário, porque o mal deste século, a ansiedade, tem tentado tirar a vida de muitos jovens, tem tentado afastar jovens da presença de Deus. Eu quero te dizer, crie o amigo que esses jovens tinham, chamado Deus Jesus Cristo. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Aqueles 3 jovens sabiam o Deus ao qual eles serviam, mas mesmo assim, mesmo sabendo que Deus é poderoso para dar milagres poderosos, eles falaram assim: Rei, você está falando que nenhum Deus pode nos livrar dessa fornalha, mas se Deus quiser, Ele nos livrará. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que eles não afirmaram que Deus ia livrar eles da fornalha. Afirmaram? Eles disseram: se Deus quiser. Tem pessoas que elas não conhecem o Deus a qual elas servem e elas querem obrigar Deus a fazer a vontade dela. Elas querem colocar Deus contra a parede e dizer: você vai fazer ou eu saio da sua presença. Você vai fazer, Deus, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu sou dizimista, eu oro todos os dias, eu me visto como crente, você vai fazer. Isso é conhecer pouco Deus a qual você serve. Porque quem conhece Deus sabe que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Se nós estamos passando por provação, Ele sabe porque estamos passando por provação. Se estamos passando por dificuldade, Ele sabe porque estamos passando por dificuldade. Sabe por quê? Eu e você somos limitados, só presenciamos o presente, mas Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Os seus olhos só veem aqui, mas Ele já vê amanhã, depois de amanhã, Ele já vê ano que vem, Ele já está no seu futuro, preparando aquilo que é melhor para a sua vida. E um verdadeiro cristão, ele não serve a Deus apenas quando Deus dá as bênçãos para ele. Tem um hino que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A sua situação, a sua vida não altera Deus. Sabe por quê? Deus tem um atributo nele que é incomunicável. Só Ele tem. Sabe qual é? Ele é imutável, Ele não muda. Ele sempre vai ser perfeito. Ele sempre vai ser fiel. Ele sempre vai ser verdadeiro. Ele não sobe nem desce, porque não há ninguém acima dele. Ele está acima de todas as coisas. Se você quer sair da presença, saia. Mas Deus não vai mudar. Você está aqui é privilegiado. Deus não precisa de ninguém. É nós que precisamos dele. E aqueles 3 jovens, por causa disso, por falarem que não iriam se vender, não iriam se dobrar, eles foram pegados pelos homens mais fortes. Nabucodonosor mandou chamar os soldados mais fortes. Imagina aqueles homens jovens, soldados de guerra, bem forte, bem alto, e mandou pegar aqueles jovens, talvez franzinos, talvez pequenos, de fraca aparência, e mandou: jogue eles na fornalha. E os soldados mais fortes obedeceram a Nabucodonosor, pegaram aqueles jovens e levaram para perto da fornalha. E quando eles abriram a fornalha estava tão quente que só o vapor que saiu da fornalha matou todos os soldados que carregaram aqueles jovens. Será que estava quente lá dentro? Será que estava quente? Os soldados mais fortes não resistiram ao vapor daquela fornalha. E aí eu tirei uma lição muito importante, pastor Gilmar. Sabe o que é? Tem coisas que força física, sabedoria humana, estabilidade humana, pensamento humano não resiste, mas a presença de Deus faz o crente mais santo. O crente que não sabe ler, o crente que é mais fraquinho na presença, o crente que não tem nem força nenhuma, que ninguém dá nada por ele, mas ele resiste à prova, ele passa pelo fogo mais quente, ele passa pela fornalha
sem saúde, está passando por tanta dificuldade, mas não se aparta da presença. Sabe o que é? É porque ele é cheio de Deus. É porque ele é cheio de Deus, que ele é cheio de Deus, que ele é cheio de Deus, é porque ele é cheio de Deus. Ela é mulher do filho da oração, ela ora, ela é mulher cheia de Deus, aquele pastor cheio de Deus. É isso que nos faz resistir. Tem hora que sabedoria humana, dinheiro humano não vai fazer você vencer. Tem hora que a sua estratégia, jovem, não vai fazer você. Aí que entra o sobrenatural de Deus. Porque na lógica dos homens, o natural é o que é cedo. Mas na lógica de Deus, quando o natural cede, o natural precede. Aí entra o sobrenatural de Deus. Porque o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. Quem sabe você entrou aqui na porta dessa igreja com uma causa impossível. Quem sabe você entrou aqui já sem esperança. Quem sabe você entrou aqui nessa porta dizendo: eu meu filho. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Mas Ele está procurando corações que têm fé verdadeira, que pode sair de uma situação impossível e receber a vitória. Não adianta ser forte, não adianta ser inteligente. Sem a presença de Deus você não vai à frente, jovem. Cheguei numa faculdade uma vez, vim de escola pública, fui fazer uma faculdade de Direito. Cheguei lá, só tinha filho de advogado, os meninos tudo inteligente. E quem não era filho de advogado tinha um conhecimento exacerbado, vinha de escola privada, os pais ricos. E eu cheguei lá, primeiro dia eu fui todo animado. Cheguei lá, desanimei. Falei: meu Deus, eu sou tão pequeno. E aí eu cheguei para conversar com meu pai e falei: pai, eu acho que eu vou desistir no primeiro dia, porque não conhecia ainda o Deus a qual eu servia. Falei: pai, eu vou desistir. Ele: por quê, moço? Aí eu falei: lá só tem pessoas de alto escalão, pai. Eu sou tão ignorante, eu tô aprendendo ainda a viver. Lá os meninos já sabem tudo de lei. Vou desistir. Era a minha fornalha. Mas meu pai me ensinou uma coisa muito interessante. Sabe o que é, jovem? Pega essa lição. Quem tem Jesus, meu filho, sempre está um passo à frente. Eles tinham conhecimento humano, mas eu tinha a presença de Deus. O mundo pode te oferecer a sabedoria, o dinheiro, a fama, as melhores mulheres, os melhores maridos, os melhores homens, mas só na presença de Deus você recebe o céu. Só na presença de Deus você recebe a maior riqueza. O mundo pode te oferecer as maiores bandejas do mundo, as melhores lentilhas do mundo, mas seja fiel, porque a presença de Deus é a maior riqueza que o homem pode receber. A salvação é a maior riqueza que um jovem pode receber. Abandonar os prazeres deste mundo pode ser difícil. Largar os vícios deste mundo, abandonar o pecado desse mundo pode ser difícil, pode ser doloroso. Mas eu quero te dizer que lá no céu você vai dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena ficar firme na presença do Senhor. E quando aqueles jovens foram lançados dentro da fornalha, o rei falou: ali não tem como sair não. Seus soldados mais fortes que eu mandei morreu só por vapor. Aqueles 3 jovens não vai sobrar nem a poeira deles. É o que as pessoas pensam de nós quando nós estamos na fornalha, é ou não é? Não é crente porque está passando por diversidade, não é crente porque está desempregado, não é crente porque está doente. Eles pensam que crente está inibido de sofrer consequências desse mundo. Eles pensam que os crentes sempre têm que estar no melhor momento. Eles pensam que o crente, por servir a Deus, tem que sempre estar alegre. Eu quero te dizer uma coisa: crente tem que estar firme na presença do Senhor. Seja doente, seja triste, seja passando por provação, o crente tem que sempre estar firme na presença do Senhor. E com certeza aqueles jovens receberam essas críticas. Olha lá, eles se dobraram dizendo que o Deus dele era verdadeiro e morreram. Foram lançados dentro da fornalha e viraram nada. Tem pessoas que falam assim da nossa vida: você virou nada,
Você morreu, acabou para você, mulher. Acabou para você, seu casamento acabou. A sua juventude acabou. Esse nunca vai fazer faculdade. Esse aí vai trabalhar de carteira pro resto da vida. Esse aí não vai nunca fazer uma faculdade. Teve um rapaz uma vez que falou pra mim que eu não ia passar dos 22 anos, só porque eu não fazia as mesmas coisas dele. Diz ele que não tinha futuro pra mim, que eu iria desistir, ou seja, iria estar em depressão, porque eu não iria viver os prazeres deste mundo. Mas eu quero te dizer, eu estou com 25 anos na presença do Senhor, alegre, e não abandono esse Deus por nada. Eu quero te dizer, porque o mundo te rotula, jovem. O que o mundo diz pra você, entra no ouvido e sai pelo outro. O que tem que guardar dentro de você é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Guarde esta palavra no seu coração, mas não abandone ele. E aqueles 3 jovens dentro da fornalha parecia o fim. Não tinha uma luz no fim do túnel para aqueles jovens. Nós muitas das vezes estamos assim. E eles lá dentro. E o rei começa a querer observar. Vou olhar. Vou ver se esse Deus era com eles mesmos. E começa a olhar a jovem. E lá dentro ele vê 1, 2, 3, 4. Não era 3? Eu não lancei 3 dentro da fornalha. Sabe por quê? O mundo pensa que nós somos só isso aqui que os olhos naturais dá pra ver. Você não está sozinho. O mundo pode ver você apenas, mas Deus, o Espírito Santo, habita dentro do seu coração. Você não está sozinho, igreja. Você não foi abandonada. Você não foi abandonado. Dentro de você está o Consolador. Está o Santo Espírito de Deus. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu estou contigo, igreja de Deus. E eu não vos abandonarei. E aqueles 3 jovens não estavam mais sozinhos. Havia um 4º homem na fornalha. E aquele rei Nabucodonosor começa a falar: quem é este 4º homem? Quem é este 4º homem? Mas peraí, além do 4º homem, por que aqueles 3 jovens estão vivos ainda? Ele não conseguiu entender que quem estava ali na fornalha não era um homem, mas era Jesus. Era Jesus. O 4º homem na fornalha era Jesus. Na sua fornalha, profetizo: Jesus irá descer na sua fornalha e irá te dar um livramento. Na sua fornalha divina, na sua provação, Jesus está chegando. Quem sabe você passou por essa provação sozinho até agora, mas hoje Deus me trouxe aqui como profeta dele para dizer: eu estou chegando na sua vida, eu estou chegando na sua fornalha. Você sofreu até aqui, mas se você crê que eu estou aqui nesta noite, você não irá estar mais sozinho, porque eu irei descer da fornalha. O 4º homem da fornalha está aqui, o 4º homem da fornalha está chegando, ele está aqui para te dar a vitória. E agora quem desacreditava daquele jovem estava envergonhado. Porque na vida do crente é assim: um momento nós estamos sendo perseguidos, um momento nós estamos sendo condenados, mas também chega o momento da vitória. O mundo não, o mundo é alegria, mas depois é perdição no inferno. Mas o crente não, o crente pode passar tribulação aqui na terra, mas lá no céu nós viremos eternamente no gozo eterno. E aí, eu imagino a cara daqueles que entregaram aqueles 3 jovens para Nabucodonosor dizendo: eu não estou entendendo nada. Sabe por quê? Quem é da carne não entende as coisas espirituais. Quem é da carne não acredita que um homem ou uma mulher pode ser curada do câncer pelo poder de Jesus. Quem é da carne não entende que uma pessoa que tem a doença incurável, que o médico diz: aqui morreu, pode voltar para casa, e ele voltar com resultado de cura. Ele não entende que é Deus que tem poder para curar. E aqueles 3 jovens saem da fornalha. E aí, é interessante que aqueles 3 jovens saíram com a roupa do corpo.
eles saírem intactos, porque as chamas, porque nós conjecturando, nós podemos entender que não queimou nada deles, porque o fogo não atingiu nenhuma parte do seu corpo, nem cheiro de fumaça. Aqueles 3 jovens saíram lá de dentro. Eu quero te dizer, você é o Deus que nos leva na batalha, é o Deus que faz nós sair da fornalha. Que tem o santo, é o Senhor dos exércitos. Sejam abençoados por essa palavra em nome de Jesus, e assim agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluias. Palavra poderosa, irmão. Amém. A pastora quer te dar uma oportunidade para estar com o grupo? Glória a Deus, aleluia. Moça, eu achei que ia encerrar a live. Uhul! Aleluia! Oh, glória! Assim que eu vou acionar, que é o mesmo pessoal. Não é isso aqui? Tá bom. Amém, igreja? Amém. Eu convido a igreja a se colocar. Estamos adorando o Senhor.